Boa noite. Hoje nós estamos gravando um episódio mais que especial. Primeiro porque nós estamos tendo uma visita virtual das queridas Renata e Silvia, lá de Recife, né? A Renata e a Silvia, elas são colaboradoras do grupo que me ajuda a preparar os estudos, né? Nós vamos ter outras visitas, outros companheiros já avisaram que vão poder fazer a visita, outros não poderão fazer porque tem compromissos na quarta-feira, mas nós teremos sempre a visita de alguém desse grupo, que é um grupo muito especial, um grupo que eu fui organizando aos pouquinhos, de pessoas que me ajudam com conteúdo, que enviam mensagens, me ajudam a entender os versículos quando eu tenho essa dificuldade. Então, meninas, alegria recebê-las aqui, tá bom? Depois, aos pouquinhos, vocês vão conhecendo a turma toda que está aí. E também é um estudo especial, porque hoje nós fizemos uma pausa na sequência de estudos dos versículos do livro de Mateus para estudarmos um tópico temático. Não vai ser propriamente um miudinho, né, no sentido mineiro do termo, né? Vai ser um estudo bíblico, um estudo do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento, porque nós vamos passear pelas três revelações, utilizando uma técnica de construção da narrativa elucidativa bíblica, de origem rabínica, né? A Renata conhece bem, as meninas conhecem bem, que é o Midrash. Nós vamos fazer um Midrash, né? Vamos fazer um levantamento de dados e pesquisas que a gente foi realizando para apresentar esse tema, que eu já vou dizer qual que é. E, ao mesmo tempo, vamos alinhavar as três revelações com versículos e fragmentos da literatura. Na primeira revelação, na segunda revelação e na terceira revelação, né? Primeiro com a lei, com Moisés, depois o evangelho com Jesus, e então com a obra kardeciana e a obra psicografada pelo Chico, na doutrina espírita, né? E fazendo analisar, né, o colar de pérolas, que ficou tão conhecido aí por causa do livro do Haroldo, né? A gente vai pegando uma pérola ali, uma pérola aqui, e juntando tudo para ornar o pescoço, né? E que fica entre a mente, o raciocínio e o coração, né? Então, a ideia hoje é a gente fazer esse Midrash com um tema específico. Foi um pedido, eu estou recebendo esse pedido há muito tempo e estou adiando esse momento, então chegou um ponto que não dava mais para frustrar as pessoas que acompanham o estudo, né? Que é falar sobre Ismael. Então, esse não é um estudo sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, viu? Isso aí nós já fizemos em outras ocasiões. Esses dias eu tive com um amigo querido, Gladstone Lage, né, que faz as letras do Tim Vanessa. A gente fez uma live, eu e ele, sobre o livro Celeiro de Redenção, que é um livro sobre o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas não é o que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos estudar o Ismael bíblico, o personagem bíblico, para ficar bem no contexto do miudinho, né, dos estudos das escrituras, mas projetá-lo para uma perspectiva espiritual. Então nós vamos partir, o ponto de partida é o Ismael bíblico, mas para entender o Ismael cósmico, ou seja, o Ismael do mundo espiritual, o Ismael que faz parte da equipe que assessora a governadoria espiritual do orbe, que ajuda Jesus na condução dos espíritos matriculados no planeta Terra, no processo evolutivo no planeta Terra, tá bom? Então, um estudo sobre Ismael. Não é um estudo sobre o livro Brasil, Coração do Mundo. Ele vai aparecer, em algum momento ele vai aparecer o livro, mas é sobre o personagem. Agora, estudar Ismael, esse personagem, implica em estudar outros personagens que ajudam a compor a sua simbologia bíblica. Sem analisar estes outros personagens, não tem como compreender Ismael. Que personagens eu estou falando? Abraão, né, o grande patriarca, o primeiro patriarca da tradição
bíblica, da tradição do Velho Testamento, e a sua serva, aliás, não era dele a serva, né, mas nós vamos apresentar primeiro como serva dele, que é Agar. Já tinham ouvido falar em Agar, pessoal daqui do salão? Todo mundo conhece a esposa legítima, né, a esposa oficial, a esposa de tribo do Abraão, que era a Saraí, ou Sara, né? Ela era a esposa de Abraão. Mas ela não pôde dar filhos. A princípio, ela não podia dar filhos para Abraão. Era comum, dentre as tradições, nas tribos, no Oriente Médio, no Crescente Fértil, que quando a esposa de um patriarca, de um chefe tribal, não podia lhe dar um herdeiro, sobretudo se esse herdeiro fosse um homem, que ele tinha um direito, era um direito cultural, da tradição da época, de engravidar uma serva, ou providenciar uma segunda esposa, né, que podia ser uma cunhada, por exemplo, que podia ser, né, a descendente de um outro clã, de uma outra tribo. Né? Mas no caso específico de Abraão, como Sara não podia dar um filho homem para ele, a princípio, no começo, então uma serva de Sara, e essa foi uma condição de Sara, né, exigida por Sara, que fosse uma serva dela, uma serva fiel dela, uma serva de Sara, uma egípcia chamada Agar, ela então teria esse filho com o Abraão. Tá certo? Para a cultura ocidental no Brasil não tá nada certo, né, gente? A minha mãe, eu tava contando a história para ela hoje, ela falou assim, esse povo era cabeça aberta, né? Tinha umas liberdades, né? Um pessoal moderninho, né? Ah, pô, você tá liberado, mas só se for com a minha serva. Ah, tudo bem. Pois bem, Andresa, não fica abismada, não. Era assim que funcionava na época. E aí o Abraão teve um filho. Nasceu um filho homem. O filho primogênito do Abraão, o filho mais velho dele, era o filho dele com a serva da esposa dele, com a serva de Sara, que era a egípcia Agar. Esse menino, o nome dele, em hebraico, Ishmael. Ishmael. Na pronúncia ocidental, a gente, né, latinizando o nome, vira Ismael. Agora mesmo, vocês já vão ver o que significa esse Ishmael, né? A gente vai partir os radicais, viu, Renata? Vamos dividir os radicaizinhos para a gente ver o que significa esse nome, que é muito importante para a gente. Só que surge um drama familiar nessa história. Esse pessoal era liberal, era um pessoal para frentex, mas família é família em qualquer época e em qualquer lugar do mundo, né? O que acontece é que a Agar, depois que engravida do patrão, que engravida do chefe, do todo-poderoso lá da tribo de Israel, que até então era a tribo, né? O povo hebraico ou hebreu, né? Não tinham ainda a configuração que vão ter mais tarde, mas ela fica empoderada, né? Ela fica senhora de si. Eu tô com o primogênito do Abraão na barriga, né? Ela literalmente estava com o rei na barriga, se é que vocês me entendem, né? E aí ela fica toda assim, né? Vaidosa e começa a ficar arrogante com a Sara. A Sara sente que ela estava narizinho empinado. E aí começam os atritos entre a Sara e a Agar. Elas começam a descombinar. A Sara fica enciumada com a Agar. E começa a maltratar a Agar, porque, vias de regra, a Agar era uma serva dela, era uma escrava dela. Então ela começa a maltratar a serva. Maltrata tanto que a Agar pega as coisinhas dela e fala, eu vou embora daqui. E vai embora. Ela vai embora, né? Em primeiro momento. Agora tem um detalhe nesse ir embora, né? Houve uma pressãozinha da Sara. Ela chega pro Abraão
e fala que, aquela máxima da canção popular brasileira, né? Ou ela ou eu, né? Você escolhe, você está dando muito asa para essa mulherzinha aí. E aí o Abraão pega um odre de água, né? Um pedaço de pão, entrega para Sara, entrega para Agar, né? E ela vai embora, né? Ela vai embora, grávida, e aí ela começa a chorar, aflita, no deserto, perdidona, e aí um anjo aparece para ela e fala, olha, você se afastou da sua senhora e agora está nessa situação. Se eu fosse você, voltava para a tribo, obedecia a ela, ficava submissa a ela, porque essa criança que está na sua barriga vai ser a garantia de um futuro melhor para você. Mas se você tiver lá na tribo. Ela volta, dá à luz, o menino nasce, o menino cresce, um tanto mais, né? Quando ele estava maiorzinho, a Sara engravida também. E aí a situação da Agar com o filho dela, o Ismael, fica uma situação difícil, porque aí nasce um que vai ser linhagem direta do casamento de Abraão com Sara, que é o Isaac. Né? Dali vai haver a descendência do povo de Israel, todinha, é a partir dali. Né? Então a Agar, agora o filho dela não é tão importante assim para a tribo. Então, novamente, surge um atrito entre Agar e Sara, né? A Sara fala, olha, é melhor eu dar um jeito dessa Agar ir embora, porque eu não preciso mais dela, agora eu já dei um filho homem para o Abraão, mas o dela é mais velho que o meu. O dela é o primogênito. Eu tenho que dar um jeito dessa mulher ir embora. Então ela chega de novo para o Abraão e fala, ou ela, ou eu. Aí o Abraão, né? Vocês estão vendo que a Sara mandava mesmo o Abraão, né? O Abraão vai lá, pega um odre de água, um pedaço de pão, entrega para Agar, com um menino pequeno ainda, fala, vai embora. E aí a Agar vai embora com o Ismael, mas aí ela vai embora já para não voltar mais. Né? Ela já vai e aí ela segue o rumo dela. Vamos parar a história dos dois por aqui, porque o que me interessa mesmo é a simbologia bíblica. Eu fiz um resumão, só porque eu sabia que muitos, inclusive o pessoal da internet que está acompanhando, não teria lido o texto. É uma coisa que eu recomendo, que eu gosto de fazer, volta e meia. Ler o texto bíblico com uma tradução boa. Eu gosto, apesar de ser uma linguagem mais ardida, né, mais erudita, mas eu gosto muito da tradução da Bíblia de Jerusalém. Tá gasta, mas livro bom é assim, quando tá gasta, é sinal que foi usado, né? Eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém, que foi feita pela equipe do padre Roland Devaux, né? Uma tradução que foi sendo depois revista. É um português meio difícil, mas eu gosto por causa das notinhas. Tem muita notinha enriquecedora aqui. Mas é bom ler Gênesis, por exemplo, que é onde está a história de Agar e Ismael. É bom ler como se fosse um romance mesmo, sabe? É prazeroso ler. E aí, quando você já está na terceira, quarta leitura, você começa a já sacar algumas coisas, né? Acho que alguma coisa vem do passado também, né? Brota do inconsciente, sei lá, e a gente começa a perceber algumas coisas, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Porque entender, do ponto de vista espiritual agora, nós vamos agora tirar o espírito da letra, entender Agar, Sara, Abraão, é entender Ismael. Tá bom? Bem, vamos começar lá com Gênesis, no capítulo 16, no versículo 4. Olha só, o que o narrador bíblico, e aqui é bom a gente lembrar que Gênesis, dos livros do Velho Testamento, Gênesis foi o último a ser composto, viu? Apesar de ser o primeiro na organização do cânone, o último a ser composto foi Gênesis, já, assim, bem próximo, assim, do nascimento de Jesus, assim, eu não me lembro bem, acho que uns 300 anos, 200 e poucos anos, no cativeiro, né? Após o cativeiro. Ele foi composto por várias mãos, então várias gerações foram acrescentando alguma coisa. É um livro que é de autoria coletiva, é um livro que é de autoria, né, atribuída à mediunidade de Moisés,
Claro, a base disso é ali, no chamado Pentateuco Mosaico, mas esses livros a gente sabe que a tradição hebraica foi compondo esses livros, né? E aí, no capítulo 16, versículo 4, o narrador bíblico, nós vamos dizer assim, o narrador bíblico diz assim: quando ela, Agar, se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Quando Agar se sentiu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Quem que era a senhora dela? Agar. Perdão. Quem era a senhora dela? Sara. Então Agar, grávida, começou a olhar para Sara com desprezo. Nós vamos agora fazer uma convenção. Cada versículo que eu apresentar para vocês, nós vamos estabelecer uma convenção interpretativa. E vamos somando a convenção anterior. Tá certo? Aí nós vamos juntar as pérolazinhas. A partir de agora, Sara é a lei. Sara é a lei. É a lei divina. Lei com L maiúsculo. Abraão é Deus, é o Pai. E Agar é a humanidade. Combinado? Agar é a humanidade, Sara é a lei, é a Torá, é o conjunto de regras e o código ético-moral que Deus estabeleceu para a convivência humana. E Abraão representa o pai, criador e provedor. Combinado isso? Agora releia um versículo. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Quando ela se sentiu importante, aflorou nela uma coisa que nós vamos definir como um conceito superlativo de si mesma. Ela começou a se achar mais importante do que de fato era. E na hora que ela começou a se achar, ela desprezou Sara, quem conduzia a sua vida, quem era a sua senhora. Ela começou a desprezar a lei. Essa é a queda humana na história das civilizações. Quando o ser humano começa a ter um conceito superlativo de si mesmo, quando o ser humano, em todas as culturas, em todas as épocas, começa a acreditar que é mais do que realmente é, ele usa o livre-arbítrio, ou seja, ele quer seguir os próprios desejos, os próprios quereres, os próprios caprichos e não considera mais o quê? A lei de Deus. Ele faz conforme o seu querer e despreza a lei. Só que tem um detalhe. Quando você despreza a lei, necessariamente você se afasta de quem? Do Senhor, de Deus. Olha lá, Agar. Ao desobedecer, ao ser insubmissa, ao desprezar Sara, ela fica constrangida, obrigada a também sair da proteção de quem? De Abraão. Olha esse versículo. Gênesis capítulo 16, versículo 6. Abraão disse a Saraí: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. Saraí a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. Deus entrega o homem que fez as suas escolhas, que usou seu livre-arbítrio, ao desejo, ao querer da lei. Deus entrega o homem nas mãos da lei. E fala para a lei:
Gente, vocês estão entendendo que é para abstrair, né? Deus não fala com a lei, né? Deus fala para a lei, faz com ele o que você quiser. Porque há uma coisa importante no entendimento de Deus, a lei e o homem. Deus é o autor da lei. E como autor da lei, ele tem que ser o seu primeiro cumpridor. Vocês tinham pensado nisso? Por isso que a lei, ela é imutável em qualquer lugar do universo, em qualquer época. Isso está no livro dos Espíritos. Então, quando um homem usa o seu livre-arbítrio e se torna insubmisso à lei, Deus não interfere. Ele deixa esse homem entregue à lei, ao que a lei quiser fazer com ele. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Quem é que vai maltratar Agar? Sara. Não é Abraão. É Sara. Quem é que vai maltratar? A consciência. E maltrata. E judia. E machuca sem dó. Aí, Agar, a humanidade, que não quer sofrer esses maus tratos da consciência, o que faz? Foge. Foge. Fugas. O álcool é fuga da consciência. O consumismo é fuga da consciência. Essa hostilidade de Sara, que é mencionada no texto bíblico, faz referência à ação da consciência. Porque quem machuca, quem flagela o íntimo de quem se distancia de Deus, não é Deus, é a consciência. Agar foge para fugir desse flagelo, como nós fugimos da ação da consciência. Entenderam? Então, essa fuga de Agar para o deserto é o símbolo, é a representação de nossas inúmeras formas de fuga quando a consciência nos martiriza. O álcool, o consumismo, né? Os workaholics, né? Os maníacos por trabalho, fugindo da consciência. E ela vai para o deserto. Agora, olha só, no capítulo 16, no versículo 7, né? Quando a Agar está lá no deserto, né? O anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto. Olha só. O anjo do deserto vai encontrá-la perto de certa fonte no deserto. O que representa a fonte naquela passagem do Evangelho em que Jesus se encontra com a mulher samaritana? Quem beber dessa água nunca mais terá sede novamente. Então, há algum momento em que Agar, nos seus processos de fuga, afastado de Abraão, ou seja, a humanidade distanciada de Deus, sente sede. Todos nós, distanciados de Deus, afastados de Deus, fugindo da ação severa da consciência, em algum momento sentiremos sede. Por isso que Agar é encontrada no deserto, ou seja, em processo de fuga, mas próxima de uma fonte, buscando algum alívio, né? Algum conforto, querendo descedentar, né? E aí, no versículo 8, o anjo vai dizer assim: Agar, serva de Sarai. Ele faz questão de lembrá-la que ela é serva de Sara, que ela está sob o jugo da consciência, o jugo da lei. Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Essa é uma pergunta consciencial. Todos nós, afastados da face de Deus, fugindo da lei, fugindo da ação da consciência,
quando, em algum momento, inspirados, buscarmos socorro, conforto através da prece, próximo da fonte, ouviremos um mensageiro bondoso nos fazer esse questionamento consciencial. Pelo seguinte, o anjo pergunta para ela, de onde vens? É para ela se lembrar o que ela está fazendo. Fugindo da consciência. Se afastando de Deus. Se distanciando da ação rigorosa da lei. Mas quando você está fugindo da lei e da presença de Deus, você sabe de onde está vindo, mas não sabe para onde está indo. Porque você está perdido. De onde vens? E aí ele pergunta em seguida, para onde vais? Para ela se dar conta, o cair em si, para ela se dar conta que ela só sabe de uma coisa, ela só tem uma única certeza. Estou fugindo da minha consciência, mas não sei para onde eu estou indo, porque eu estou perdida. A humanidade hoje, no mundo de hoje, só tem uma certeza. Diariamente, todos os dias, cada um de nós foge do flagelo consciencial. E ao fugir, se distancia de Deus. Mas não sabemos para onde estamos indo, porque estamos perdidos. Sabe o que ela responde para o anjo? No versículo 8 ainda. Fujo da presença de minha senhora Sarai. Ela caiu em si. Ela se deu conta disso. O que eu estou fazendo com esse copo de uísque na mão? Estou fugindo da consciência. O que eu estou fazendo estourando cartão de crédito, sujando meu nome, comprando coisa que eu nunca vou abrir a embalagem, porque eu não sei para que eu comprei? Estou fugindo da consciência. Por que eu estou promíscuo com a sexualidade, trocando de parceiro a cada hora? Estou fugindo da consciência. Fuga. Ela caiu em si. Ela falou, estou fugindo da minha senhora. Ela é severa, ela é cruel, ela é dura. E eu estou fugindo dela. Aí no versículo 9, o anjo vira para ela e diz assim, volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. Todos os nossos benfeitores, todos os nossos instrutores espirituais, todos os nossos espíritos protetores, anjos da guarda, encarnados e desencarnados, terão para nós sempre um mesmo conselho. Para de fugir. Volta, ouve a consciência e obedeça. Seja submisso. Não é isso que Santo Agostinho vai dizer lá na questão 919 do Livro dos Espíritos? Todo dia à noite ele não fala para a gente ouvir as ordens da Nossa Senhora? Mesmo ela sendo dura? Mesmo ela machucando? E no dia seguinte, ser submisso? Obedecer o que a lei nos diz através da consciência? Aí no versículo 11, o anjo vira para Agar e diz assim, estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yahvé ouviu tua aflição. Ismael, Shema. Renata, tira o áudio, liga o seu microfone aí. O que é o Shema? Ela falou na mímica, ouvir. O pessoal daqui estudou comigo a semana passada o Shema, hein? O que é o Shema? Ouve, Israel. O Senhor é Deus, o Senhor é um. É isso, o Shema. O Senhor ouviu a tua prece. O Senhor ouviu o teu clamor.
O Senhor ouviu a tua angústia. Volta e seja submissa a Sara. E aí ele diz assim, no versículo 12. Ele será um potro de homem, uma expressão hebraica, é o hebraísmo. Ele será um homem indomável, um homem livre, forte. Sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Todas as vezes, olha, uma sugestão. Todas as vezes que vocês estiverem angustiados, aflitos, com o quadro geral, o panorama geral do país em que vivem, pega Gênesis, capítulo 16, versículo 12, e leia que Ismael será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele, e ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Ninguém pode com Ismael. Combinado? Ninguém pode com Ismael. É a promessa que o anjo faz a Agar. O que Agar representa? Humanidade. Tá fazendo sentido para vocês, o Midrash? Estão começando a entender? Pois bem, avançando. Quando chega lá no capítulo 21 de Gênesis, agora nós vamos ler um trecho grande entre os versículos 14 e 18. Olha o que o narrador bíblico vai dizer. Porque a Agar volta, mas ela caça encrenca de novo com a Sara. Eu já contei isso para vocês, né? Ó, ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Então, a Agar voltou a caçar encrenca com a Sara, voltou a desobedecer a lei, a sua senhora, e voltou a se afastar da proteção de Abraão, o pai. E caiu no deserto de novo. Só que agora ela não está sozinha. Olha só, ela agora é uma reincidente no erro, no mesmo erro, está recapitulando o mesmo erro, mas agora ela não está só. Agar é uma reincidente, ela está cometendo de novo o mesmo erro, mas agora Ismael está com ela. Ela não está sozinha no deserto. Ismael está com ela. A criancinha está com ela. Ó. Então ela acabou a água no deserto. Quando acabou a água, ela pegou a criança, colocou debaixo de um arbusto, sentou na frente, a uma distância de um tiro de arco, e dizia consigo mesma: não quero ver morrer a criança. Sentou-se de frente e se pôs a gritar e chorar. Quem se pôs a gritar e chorar? A Agar. Ela se pôs a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus do céu chamou Agar dizendo: que tens, Agar? Olha aqui, presta atenção. Ela gritou e chorou. A criança gritou e chorou junto. Quem é que Deus ouviu? A criança. Ismael. Deus ouviu. Então ele estava ali com ela, porque vocês devem ter pensado: Luiz, mas você falou que ela vai para o deserto, mas não está sozinha, que agora ela está protegida porque está com a criança. Mas o que uma criancinha vai fazer por ela? Clamar por ela. Porque o clamor dela, da criança, é puro. O de Agar, não. O clamor de Agar, agora, na reincidência, está impregnado de rebeldia, revolta, amargura. O clamor da criança é puro. É o clamor de Ismael. Ele está com ela para clamar por ela.
ele está na posição de intercessor entre ela e o ouvido de Deus. Estão entendendo? Acho até que eu podia parar o estudo aqui, que vocês já entenderam tudo. Com isso aqui, dá para entender o livro do Humberto de Campos inteiro. Ó, o anjo pergunta para ela, que tens, Agar? Pergunta consciencial. Ele resumiu a mesma pergunta da outra ocasião. O que você está fazendo aqui no deserto? Está doendo? Está com sede? Está sofrendo? Por quê? Por que você está sofrendo? Porque não basta saber que está sofrendo. O negócio é saber por quê. Por que ela está sofrendo? Porque ela se distanciou novamente da autoridade da lei, Sara. E, consequentemente, se distanciou da proteção do pai, o Abraão. Pôs ela para pensar novamente. Ó, não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino do lugar de onde ele está. Ergue-te, levanta a criança, segura-a firmemente, porque eu farei dela, pode arrepiar, uma grande nação. Eu farei de Ismael uma grande nação. Hein? Olha o conselho que ele dá para ela. Levanta, ergue-te, que é o mesmo conselho, o mesmo alvitre de Jesus para Paulo na estrada de Damasco. Ele fala assim para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Qual que é a primeira coisa que Jesus fala para Paulo? Levanta-te. Verticaliza. Verticaliza. E volta para a lei. Volta para o jugo da lei. Vai obedecer à consciência novamente. Mas não vai só não, porque eu te dei um talismã. Eu te dei um amuleto da sorte. Essa criança que você tá aí, ó. Abraça ela firmemente, gruda nela e não solta. Gruda em Ismael e não larga ele. Abraça Ismael e não solta dele. Porque na hora que o bicho pegar, que a chapa esquentar, não é o seu clamor que Deus vai ouvir. É o clamor dele. Certinho? Bom. Aqui a gente termina a história de Agar com Ismael. E aí nós vamos avançar agora. Nós vamos lá para o livro de Isaías. Lá no capítulo 49, versículo 22. Sabe por que eu vou fazer questão de ler Isaías? Porque Ismael fica no deserto e se torna o anjo encarnado, tutelar, dos povos do deserto. A tribo de Abraão segue ali na linhagem com Isaac, com Jacó, e forma o povo de Israel. Mas Ismael vai ser o tutor, o pai espiritual e social dos chamados ismaelitas, que são todas aquelas tribos do deserto, de onde mais tarde virão os povos árabes. Mas não me interessa historicamente esse povo. O que me interessa é o que eles representam espiritualmente naquele momento. Porque aquilo que Ismael foi para a mãe, ele será para todo mundo que está perdido no deserto. O braço forte. Aquele sobre qual ninguém prevalece. Ele ergue sua tenda e, como ele é filho de Abraão, ele segue a tradição de Abraão, da hospitalidade. Ele ergue sua tenda no deserto e todo peregrino cansado no deserto encontra na tenda de Ismael conforto, amparo, abrigo. Não importa a origem, não importa quem seja. Por um detalhe, na linhagem de Isaac, eles também seguirão a lei da hospitalidade.
mas só com os seus. Os descendentes de Isaac também acolherão em sua tenda o peregrino cansado, desde que sejam os seus. O gentil, não. Mas e com Ismael? Qualquer um. Porque o povo do deserto é errante, é peregrino, é nômade. E a tenda de Ismael acolherá qualquer um. Por isso que lá, mais na frente, num livro de um profeta, o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 22, Isaías, como oráculo do Senhor, vai dizer assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão para as nações, darei um sinal aos povos, e eles trarão os teus filhos nos braços. As tuas filhas serão carregadas nos ombros. No livro de Isaías, o profeta vai dizer assim: Deus acenou para a gentilidade. E a gentilidade veio. E os errantes vieram. Isaías está cobrando Jerusalém, está cobrando a família hebraica. Olha, a linhagem de Isaac não está fazendo o que Deus mandou Ismael fazer, que é abrir os braços. O que os judeus fizeram? Fecharam a porta. Quando Paulo vai atrás dos gentios, vai atrás de todos, ele está obedecendo a essa ordem do livro de Isaías. Ele está retomando a linhagem de Ismael e pedindo à família de Isaac, aos descendentes de Isaac, que façam como parente, como primo do deserto. Acolham a todos. Prestem atenção no que eu vou dizer. A tenda aberta para acolher, confortar, amparar qualquer um é um princípio ismaelita. É um princípio ismaelita. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51, que é o trechinho em Atos do discurso de Estevão, no Sinédrio, no final do discurso, Estevão vai dizer assim: homens de dura cerviz, incircuncisos nos corações e nos ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como os vossos pais sois também vós. Vocês sabem o que é cerviz? Nuca. Sabe o que é dura cerviz? Não curva. Sabe? A nuca dura. Não dobra. Estevão está cobrando os descendentes de Isaac, falando: vocês são duros. Vocês também foram peregrinar no deserto. Vocês também foram para o cativeiro. Vocês também foram estrangeiros na terra dos outros. Mas não estão sendo capazes de acolher na terra de vocês o estrangeiro. O peregrino, o que erra, o leproso, a prostituta, o bandido. Homens duros, de nuca dura, que não curvam diante da autoridade de Sara, da autoridade da lei. Estevão vai dizer isso. Após, olha só, Isaías disse, depois veio Estevão e redisse o que Isaías tinha dito. Você sabe do que Isaías e Estevão estavam falando? Da questão 886 do Livro dos Espíritos. A pergunta na questão 886 é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus? Aí a resposta dos espíritos é curtinha.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Sabe o que é indulgência, perdão e benevolência para com os outros? Quais outros? A própria resposta diz: todos. Sabe o que é isso? Tenda de Ismael. Porque na tenda de Ismael no deserto, que ele ergueu com a mãe Agar, entraria o egípcio, entraria o beduíno, entraria o sírio, entraria o grego, entraria o romano, entraria o hindu. Também entraria o homem, entraria a mulher, entraria o cachorro, entraria o gato, entraria o pecador, entraria o puro. Porque ali está o embrião do princípio da caridade tal qual a entendia Jesus. É benevolência, perdão, boa vontade, indulgência para com todos, sem distinção. Certinho? Tá claro isso? Na obra básica? Então a obra básica está retomando o Novo Testamento, que por sua vez chamava atenção para o Velho Testamento. Correto isso? Agora vamos lá para a obra de Humberto de Campos, no capítulo 20, não do Brasil, Coração do Mundo. Nós vamos lá no livro Crônicas de Além Túmulo, o capítulo intitulado Pedro o Apóstolo. Humberto de Campos encontra com Pedro na Praça Afonso Pena, em Belo Horizonte, comendo um queijinho com doce de leite, lá em Belzonte. Mentira. Isso aí é por conta da minha criatividade e a minha fome também, que já a essa altura tá terrível, né? Mas o Humberto Campos encontra com Pedro, conversa com Pedro num concílio, num encontro eclesiástico, aliás, na Praça Afonso Pena. Ele leva um susto. O que esse Galileu tá fazendo aqui, né? Quando ele percebe, ele pergunta e fala: eu sou Simão Pedro, o apóstolo. Aham. Humberto Campos fala: furo de reportagem. Eu não perco essa entrevista, mas de jeito nenhum. E começa a entrevistar Pedro. E a básica pergunta, ele vira para Pedro e diz assim: qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? O que você está fazendo aqui? Humberto Campos pergunta para Simão Pedro, o discípulo que Jesus nomeou como líder da igreja nos seus primeiros tempos. E a resposta de Pedro é: venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar. Pedro podia simplesmente dizer: venho aqui visitar a obra do Evangelho instituída por Ismael. Ponto. Mas não. Ele fez questão de dizer: Ismael, filho de Abraão e de Agar. Sabe o que é isso? Indicação de leitura. Quando Pedro diz a Ismael, filho de Abraão e de Agar, ele já estava antecipando que muita gente ia dizer: qual Ismael? Mas por que ele? Por que ele? Que é o mais importante. Ó, vai lá em Gênesis, estuda Agar, estuda Abraão, entende a relação entre eles, extrai a essência espiritual do símbolo, que aí você vai entender por que Ismael. Porque Ismael é aquele que clama pelo perdido. Porque Ismael é aquele que chora junto com o perdido, com o sedento, com o aflito, com o angustiado, com o que errou, com o que se afastou de Deus ao se distanciar da lei. Por isso que é Ismael. Por isso que a obra do Evangelho no Brasil foi entregue nas mãos de Ismael. Porque ele não queria uma linhagem pura. Porque ele confraternizou com os perdidos do deserto. Com os sedentos do deserto. Porque ele não escolhia quem ia entrar na tenda dele.
como a gente, se pudesse, escolheria quem ia entrar na Câmara de Passe. Ser investigado pela Polícia Federal ou não. Porque se a gente pudesse, a gente escolheria. Ismael, não. Então, quando Jesus pediu que Ismael erguesse a sua tenda espiritual no Atlântico Sul, abaixo da linha do Equador, em Pindorama, ele diz: meu filho, faz aqui o que você fez na Palestina. Recebe a todo mundo. Sem distinção. Bom, aí depois que Pedro faz essa apresentação no livro Crônicas de Além-Túmulo, Humberto de Campos falou: não, agora vamos escrever um para o povo conhecer direitinho quem é Ismael. E vem Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então nós vamos primeiro lá no capítulo 3, os degredados, num momento mágico da história espiritual do Brasil. Porque ao contrário do que muita gente pensa, o compromisso de Humberto de Campos nesse livro não é contar a história do Brasil, porque o Sérgio Buarque de Holanda já tinha feito isso muito bem no Raízes do Brasil. O objetivo dele é contar a história espiritual, o Brasil que ninguém viu. Por exemplo, quando Jesus entrega a Ismael um estandarte, uma bandeira. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. E aí Jesus entrega para Ismael uma bandeira branca, representando a pureza. Ele entrega uma bandeira branca. Só a pureza? Muito mais que a pureza. Muito mais que a pureza de intenção. Quem já ouviu falar no disco de Newton? Já ouviu falar no disco de Newton? Né, Dona Tatiana? Aí tem um experimento lá. Quando gira o disco de Newton, ele fica branco. É um efeito óptico. Mas quais são as cores que ele é composto? Todas. Várias. Não é assim? Várias cores, diversidade, diferença, que quando se mistura, quando gira, vira o branco. Então, o branco da bandeira de Ismael representa a diversidade cultural, genética e espiritual que Ismael receberia debaixo da sua tenda no Brasil. Jesus está dizendo: meu filho, eu quero que você mistura todo mundo. Bota para conviver debaixo da mesma tenda. Vamos ver no que dá. E aí vem o momento apoteótico, né? Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto de sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Ordem e progresso? Não. A bandeira de Ismael não é verde e amarela. Verde e amarela é a bandeira dos bobão encarnados. A bandeira de Ismael não é verde e amarela. Porque a pátria de Ismael não é o Brasil. É a humanidade. Por isso que não está escrito ordem e progresso. O que está escrito?
Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. A questão que a gente leu anteriormente. Deus, a lei, que é a caridade. Então, olha, Deus, a lei está toda aí. Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Caridade, amar ao próximo como a si mesmo. E a personificação disto. O guia e modelo para seguir esses dois mandamentos. Cristo. Deus, Cristo e caridade. Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Caridade, amar ao próximo como a si mesmo. Cristo é a personificação disso. Jesus é a lei encarnada. A face amorosa da lei. Certinho? Aloísio, mas Ismael não está conseguindo, porque o povo não está seguindo a lei da caridade. E o povo é idólatra, não ama a Deus sobre todas as coisas. Bom, Humberto Campos, sabedor disso, lá no capítulo 29, O Espiritismo do Brasil, ele vai dizer assim, a obra de Ismael, ó a obra de Ismael, o que Pedro tinha vindo fazer aqui? A obra do Evangelho que está na mão de Ismael. A obra de Ismael prossegue em sua marcha através de todos os centros de estudo e de cultura do país. Onde houver cultura e estudo, o Evangelho se faz presente. Por isso que as instituições ligadas à cultura são sempre as mais atacadas. Pelas sombras. Escolas, universidades, bibliotecas, templos. Todavia, temos de considerar que um trabalho dessa natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível. E como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos, dentro do amor e da humildade. Porque o que aconteceu com o Brasil e o que aconteceu com Israel? Israel era unida internamente, mas inimiga das outras nações. Descaridosa com as outras nações. O Brasil fez o seguinte, ele virou várias nações internamente, desunidas e descaridosas umas com as outras. Nações político-partidárias que se odeiam. Nações político-partidárias que se infiltraram no movimento espírita e que se odeiam e que se detestam. Por influência e ação das sombras. Porque a gente caiu no ledo engano de achar que a obra de Ismael era política e nunca foi. A obra de Ismael nunca foi política. A obra de Ismael é de educação dos espíritos através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não fiquem apavorados, porque Humberto de Campos encerra esse mesmo parágrafo no capítulo 29 do livro, dizendo assim: mas, examinando semelhante anomalia,
porque não era o combinado, examinando semelhante anomalia, somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Ismael vence sempre. Gênesis, ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A proposta de fraternidade, de compreensão, de respeito mútuo, de caridade, de benevolência, indulgência e perdão para com todos, presente no estandarte de Ismael, Deus, Cristo e caridade, triunfará sobre os nossos partidarismos e sectarismos. Obrigado para todo mundo. Que Jesus abençoe a todos. E que a gente ame mais o Brasil de Ismael que o Brasil dos homens.